potencialmente percebido. Não existe nada que não poderia potencialmente ser objeto de consciência, então eu sou um idealista. Contudo, não há um problema com o idealista, que nenhum idealista na história da filosofia já fez isso. Ele não apenas se livra dessa distinção de objeto e conteúdo, ele implode isso numa esfera de consciência, e essa é a raiz da fenomenologia, e eu vou explicar o que devemos sequenciamos. Para David Hume e para outros empiricistas brilhantes, não existe nada como um objeto em experiência, existe uma série de qualidades. Então você acha que saber uma maçã, na verdade, verde é vermelho e brilhante, ele é quente, é duro e frio na sua mão, ele é suculento quando você morde, doce. Você acha que tem algo que tem uma maçã, apesar de você nunca ver a maçã, tem uma coisa unificada. Se você tiver isso tudo junto, e mesmo Brentano, esse modelo é aceito em outros filósofos que não gostam, eles aceitam esse modelo sem perceber que é um objeto, na verdade, é uma série de qualidades reunidas. A maneira como Rousseau começou a fenomenologia, na verdade, foi virar isso ao contrário, de uma forma engenhosa que nunca tinha feito. Ele disse que, na verdade, você vê o objeto primeiro como uma unidade, antes de você encontrar as qualidades. E a razão para ele é mais simples. Nós podemos ver objetos diferentes, anos diferentes, lados diferentes, cores, à medida que a luz solar muda, com o nosso humor muda, mas nós nunca paramos para pensar que estamos vendo objetos diferentes. Mas eu olho para a maçã, eu rolo ele na minha mão, eu jogo para cima, pego, olho de distâncias diferentes. Eu nunca penso que, apesar de serem muito diferentes, com outras maçãs que estão criticando, não. Nós pensamos que a nossa experiência imediata é a maçã unificada, vendo de formas diferentes. E ele considera isso como ser perfis, no caso da maçã. E que análise fenomenológica tem a ver para o Rousseau? É olhar para uma coisa, estudar aquela coisa, tentando variar pela experiência e variar na mente, e descobrir quais são as características inerentes que eu posso mudar e quais são as figuras essenciais que têm que estar presentes para ver se continuam mesmo. Quando é que você pode mudar Salvador antes de tornar uma sociedade diferente? Quais seriam realmente as características essenciais? Acho que vocês podem fazer isso muito pacientemente através do que ele chama de redução. E você chega com a essência da coisa, você vai poder ser capaz de ver através dessa inversão intelectual. Você finalmente vai ter uma ideia realmente da essência da maçã, o Salvador, o carro, o cavalo, subtraindo todas as variações não essenciais. Eu diria que fenomenologia, na verdade, é um idealismo. Alguns defenderam não concordam com isso, mas eu acredito que, obviamente, é um idealismo, mas é um objeto. O idealismo orientado para o objeto é o único na história da filosofia. É uma filosofia, por outras palavras, que diz que você não pode falar significativamente nada existente fora de uma mente que só observa mais ao mesmo tempo. O que nós sentimos são grupamentos de qualidades, mas objetos unificados que aparecem acidentalmente de formas diferentes, em momentos diferentes. Isso é a fenomenologia orientada para o objeto que é a pergunta. Eu aceito isso na filosofia, eu aceito o princípio de Rousseau, que existe diferença entre objetos de experiência e seus diferentes acidentes que mudam, por exemplo, em momentos diferentes, mas também um objeto diferente que eu chamo de objeto real, que não é o mesmo que o objeto de Rousseau. Mas você tem que conseguir isso de Heidegger. Heidegger fala sobre a sua análise de ferramentas. Nós falamos de usar o martelo, e que o martelo não está presente na sua mente enquanto que ele estiver funcionando de forma favorável. Ao invés disso, você está provavelmente pensando sobre a casa que você está construindo com ele, você está pensando o que você vai fazer com a casa quando ele for finalmente construído, você está pensando sobre o cheque que você vai receber se você for pedreiro, tudo. Então, normalmente você vai estar pensando no martelo apenas em formas efetivas, como o martelo quebra, o martelo é pesado demais, o martelo está machucando sua mão, são casos que você normalmente observa a equipamento. Caso contrário, o equipamento está se escondendo no fundo. Agora, o que Heidegger diz, que geralmente é interpretado aqui, mas itens de equipamento não existem visualmente, mas eles pertencem ao sistema, em que o martelo e a casa, o cimento e os pregos, todos funcionam dentro de um grande sistema. Eu sempre argumentei que isso não pode ser possível, e o motivo que não pode ser possível é porque se o equipamento fosse definido inteiramente pelas suas relações com o equipamento, você jamais quebraria. Se algo não é nada além da relação com outras coisas, se algo não tem nenhum excesso além da sua relação atual com outras coisas, ele vai permanecer nessa relação. Todos os objetos do universo são fascinados além desse questão de exatamente momento, não havia nenhum princípio de mudança, é por isso que Aristóteles introduz o conceito de potencialidade, apesar de que eu
eu concordo em rejeitar esse projeto pelos motivos. Aristóteles viu que tem que haver algum acesso nas coisas, eles não poderiam ser apenas relação. E isso é o que nós chamamos de objetos reais. O objeto é o martelo ainda mais profundo que a sua relação com outras coisas. O martelo que pode quebrar é mais profundo do que o martelo das relações. Esse é o objeto real. Isso não é o mesmo que o objeto de Rousseau, o objeto de fenomenologia orientada por objeto, porque se Rousseau está falando sobre objeto, ele simplesmente está descrevendo um objeto que está falando de Rousseau. O martelo do Rousseau não está se escondendo. As pessoas interpretam Rousseau de forma correta, dizendo que o martelo está se escondendo atrás de suas qualidades numéricas. Na verdade, ele está na frente. O problema é que tem qualidades demais e que o seu trabalho subtrai aquelas qualidades e chegar às qualidades essenciais. Os essenciais já estão lá, não estão escondidos. Eles estão simplesmente incrustados, como eu diria, com as várias outras características acidentais. Seu objetivo é se livrar deles e chegar até os essenciais. Mas os essenciais são presentes. Para os objetos de Heidegger, contudo, as qualidades essenciais da matéria jamais podem aparecer, estão escondidos, estão velados, você pode apenas conhecê-los indiretamente. E eu acredito que eu concordo com o que você não pode conhecer diretamente, você precisa conhecer de forma oblíqua, por ilusão, por meios metafóricos. É isso que muitas gente faz, eles usam metáforas de forma derivativa. Se você disser uma coisa muito literalmente, você acaba não conseguindo captar a essência da coisa. Eu gostaria de dizer que, praticamente, nós estamos falando sobre realismo especulativo, que são 4 filósofos que se reuniram em 2007 para um workshop na Inglaterra, e que eram muito diferentes. Essa é a principal área onde nós diferimos. Dois dos 4 filósofos adotaram uma matematicismo, cienticismo, diz que você pode ter um acesso direto à essência das coisas, usando a matemática, chegar às qualidades primeiras das coisas, encontrando as qualidades que podem ser expressas em forma de matemática. Para Brassier, não é a matemática, na verdade, ciências. As ciências naturais são que nos dão o privilégio de ter acesso à realidade. Quando eu pensei que nenhum dos dois faz isso, eu acho que os dois lhe dão uma observação da coisa, e a única forma de fazer isso é ter um acesso indireto às coisas. Você não pode ter um acesso direto para nada, para essa matemática ou ciência. Talvez essa seja uma boa pequena introdução para a ontologia voltada para a filosofia e a fenomenologia, que em relação aos objetos, mas não são objetos reais que se escondem. Deixe-me agora para a segunda pergunta. Ele está falando a respeito da tecnologia em outros casos. Isso se liga com o projeto novo de Bruno que vocês verão quando ele vai estar sendo publicado em setembro em francês e vai ser lançado na primavera em inglês. Existem 4 modos de existência, não é uma ontologia tecnologia, existem. Esses modos não são universais e eternos, eles são válidos apenas para a civilização ocidental. E a tecnologia é uma dos modos de existência que tem que ser tratado diferentemente. O que está por trás dessa pergunta? Será que o fundo e a figura são diferentes nas novas tecnologias? Eu acredito que sim, deve haver uma forma de haver. Da forma que o Macron diz que uma arte é diferente de outros modos, porque nas artes, de tal forma, o fundo se torna mais presente, eles acreditam que isso é desejável na arte, enquanto a tecnologia, na verdade, seria indesejável para o meio continuar aparecendo, as coisas serão quebrando. Você não é uma caixa preta, mas constantemente quebrando. Você não vai querer uma matéria que sempre é muito pesada, sempre quebrando. Então a tecnologia, na verdade, é projetada para essa escola. Sim. Contudo, isso é verdade com uma cor, mas para mim o fundo está sempre vermelho. É naturalmente algo que está meio para trás, mas está meio escondido. Você não pode torná-lo mais ou menos presente para mim. Porque eu discordo do McLuhan, que é uma coisa que é variável, que o fundo para mim está sempre intraduzível em qualquer tipo de visibilidade, ele é sempre acessível apenas de forma ilusiva. E no segundo sentido, a tecnologia não seria mais diferente mais nada. No primeiro sentido, sim. Você quer suprimir o fundo e em seu país consegue fazer mais tecnologia do que em outros modos. Eu acredito que no modo religião você não quer que o fundo seja presente, você não quer totalmente escondido, você não quer apenas os deuses escondidos, no caso. Gente, que horror, mesmo lendo, mesmo sem ler. Meu Deus. Obrigado, Graham, por uma palestra tão clara e elegante. Eu tenho muitas perguntas.
eu vou tentar me focar em algumas. Eu acredito que o principal é que o McLuhan que você apresenta não parece o McLuhan que